Boa noite a todos, graça e paz. Amém. Quero começar agradecendo ao Senhor pela oportunidade de abrir as Escrituras e conversarmos sobre. Agradecer aos pastores, Clóvis, pastor Josi, pastor Walter, as esposinhas, a Juju, a Van, a Thalita. Agradecer a liderança da igreja. Agradecer a todos os amigos da igreja, gente muito querida, muito linda. O pastor Clóvis convidou para falar como um filho da igreja. Eu amei, viu, pastor Clóvis? Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. E me fez pensar como filho aqui da igreja. Eu me lembro 2006, aquelas portas ali se abriram e por ali passou a minha esposinha, Michele. Irmãos, dá um gelo no dia, né? Hã? Fica em pé agora, Michele, chegou o momento. Ela é tímida, irmãos, muito tímida e uma bênção na minha vida. E eu me lembro então de tê-la aqui, e aqui esse foi o início, o marco aqui da igreja. Apesar de que na época da minha conversão, o meu discipulador me levou a PIB lá na Prudente. Então a primeira igreja evangélica que eu visitei na minha vida foi a PIB, lá em 1998, na Prudente. Depois eu fiquei lá na terceira igreja, a segunda igreja aliás, que era bem pertinho de casa, na Raposo Tavares. E ali foi pastoreado pelo pastor Dionísio, um colega nosso aqui, e começou aí a vida cristã. Quero agradecer então pela Michele que está comigo, a Elisa, minha filhotinha, 10 anos, Danielzinho está num compromisso lá da igreja do ministério. Está comigo também o irmão Borges, a irmã Etelvina, a Elaine. Vejo aqui o Danilo com aquela barba incrível. Ellen, a sua esposinha, também o Mu, a Helena. Alguém mais da Esperança? Eu acredito que não. Obrigado também pela companhia. Queridos, obrigado, pastor Josi. Parabéns para vocês nessa data querida, 122 anos, isso é muito bom. É uma história incrível, eu tenho certeza que os pastores já contaram, a história aqui da igreja é uma história do Estado. Lá com a convenção, trabalhando aqui o interior e a PIB já fazendo parte disso. Então, parabéns, a história é muito linda. Mas como eu disse, eu me casei aqui. No ano de 2006, como filho dessa igreja, eu cheguei completamente machucado emocionalmente. E eu me lembro que a igreja abraçou, cuidou de mim, e eu fui curado aqui nessa igreja. Isso é muito marcante. Aqui nasceram os meus 2 filhos. Um em 2012, a outra que está aqui em 2014. E eu vi aqui as crianças maravilhosas andando no corredor. Eles andaram nesse corredor, irmãos, bateram cabeça, criaram um galo, quebraram um pedacinho de dente, essas coisas todas, né, Ivo? Que é muito maravilhoso e a gente ama. Também foi aqui nessa igreja que, estando mais ou menos ali onde eu sentava, naquela região ali, onde está o Felipe, ali, mais ou menos ali, o Espírito Santo do Senhor me chamou a ministério pastoral. Uma fase muito difícil de transicionar. Quando você está na alta corporação e transicionar para pastorado, não é simples, irmãos. Mas aí eu tive os pastores maravilhosos que me ajudaram. Como isso foi importante. Eu me lembro, por exemplo, pastor Josi, ao decidir qual academia, qual seminário, algo que aconteceria aqui na igreja, o pastor Josi, venha mais cedo e vamos conversar. E ali no estacionamento, nós decidimos por Campinas juntos. Foi uma bênção para mim, viajar aqueles 4 anos e estudar. Então, como filho mesmo, em todos os aspectos aqui, eu comi muita comida dessas, do arroz, da carninha que os irmãos gostam, e muita comida espiritual, e assim fui formado aqui, filho dessa igreja. E estou muito feliz por isso, e muito obrigado, então, pelo convite. Eu posso, como ninguém, dizer, esta é uma verdadeira casa de Deus. Amém por isso? Então, completando 122 anos, se ela fosse apenas humana, ela poderia estar perto de acabar. Mas lembre-se, a igreja não é somente humana. Formada por nós humanos, o corpo de Cristo, temos a cabeça que é Jesus Cristo. E por isso,
A igreja ela é também divina, meus irmãos, e portanto ela continua e continua até o dia do Senhor. Deixa eu começar com uma enquete. Quem aqui está comigo ao afirmar que Jesus Cristo é sempre o nosso maior exemplo? Levante uma de suas mãos. Então, mensagem validada aqui pela igreja, vamos seguir. Assim, então, nós vamos até Jesus, verificar palavras que Ele falou ali na cruz, não como algo novo, são palavras conhecidas. Eu não vim trazer algo novo, eu vim trazer reforço, porque a caminhada cristã, ela é dada de reforço mesmo. Ali Jesus tomou algumas resoluções, e Ele é o cabeça da igreja, e eu acredito plenamente que se a gente acompanha a Cristo, nós acompanhamos o Todo-Poderoso. Então vamos lá para a cruz, verificar as resoluções que Ele tomou lá, e que são utilíssimas para nós hoje também. Vamos lá, então eu quero ir a Marcos capítulo 15. Nós vamos ler alguns versos. Eu vou fazer a leitura bem dinâmica aqui, tá bom, queridos? Eu estou em Marcos 15, os versos 33 e 34. Diz assim: chegada a hora sexta, ou seja, meio-dia, houve treva sobre toda a terra até a hora nona, 3 da tarde. E nessa hora Jesus exclamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Agora pule para Lucas 23. Lucas 23, o versículo 27. Uma grande multidão o seguia e também mulheres que choravam e lamentavam por ele. Jesus, porém, virando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai sim por vós mesmas e por vossos filhos. Agora o versículo 31. Pois se fazem isso com a lenha verde, que farão com a seca? 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, ele e também os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Verso 43, que diz que Jesus respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Uma conversa ali dele com um dos ladrões. O verso 46, estão então exclamando em alta voz, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. E por fim, João 19, os versos 25 a 27, que diz: Em pé, junto à cruz de Jesus, estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, a mulher de Clopas, chamada Maria, e Maria Madalena. Vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo, a quem ele amava, Jesus disse à sua mãe: Mulher, aí está o teu filho. E então disse ao discípulo: Aí está a tua mãe. E a partir daquele momento o discípulo manteve-a sob seus cuidados. Queridos, o contexto aqui é bastante triste, porque Jesus está sendo assassinado pelo poder romano e subscrito pelos líderes judeus religiosos da época. Um documento em conjunto, poder romano, poder judeu. A forma que isso está sendo feita, a gente conhece a história, tenho certeza que já vimos encenações maravilhosas sobre isso. Mostrava aqui algo muito brutal, com bastante sofrimento, bastante dores extremadas, não é qualquer dor que se sofre aqui, muito sangramento. Jesus morreu de forma muito antecipada de uma crucificação, dado ao sangramento muito forte que ocorreu com ele e muita humilhação. Então vem a tese, a pergunta, a questão da noite aqui para nós. É possível manter resoluções prévias num contexto de maior sofrimento? Será que isso é possível? Será que as grandes decisões que a gente toma como igreja,
é possível de manter, ou como indivíduo, é possível de manter num contexto assim mais difícil. E hoje, então, a proposição é que a gente verifique que sim, Jesus conseguiu fazer isso na cruz, em obediência ao propósito divino, e eu espero que a gente seja encorajado a fazer o mesmo, até porque Ele é o nosso exemplo maior. Virão desafios, irmãos, no indivíduo, na família e como igreja. E então, se nós estivermos resolutos e com a graça do Senhor Jesus, nós vamos vencer. Primeira resolução de Jesus na cruz é a resolução de que não há hora certa de falar com o Pai. Toda hora é certíssima. Eu estou amparado na frase dele que diz: Deus meu, por que me desamparaste? É uma resolução de, no pior momento, falar com o Pai. Muito bom falar com o Pai no momento bom, mas é muito necessário falar com o Pai no momento terrível. Jesus esteve em diálogo com o Pai o tempo todo. A gente vai lendo os evangelhos e verificando isso. E aqui não foi diferente no dia que antecede aqui a sua morte, na véspera e também no dia da morte. Por que então, sabendo disso, nós, no momento difícil, a gente não busca a Deus imediatamente, a gente não fala com o Pai, a gente prefere muitas vezes atravessar sozinho. Falo por experiência própria. Por que será? Nessa passagem, meus amados, Jesus não está encenando, não tem teatro aqui, Ele está realmente em total desamparo. Lembre-se que desamparo é uma palavra muito bem usada quando a pessoa está no deserto e sem provisão alguma. É assim que Jesus está se sentindo. Mas Jesus se lembra que Ele havia passado já num deserto. Ele tem experiência prévia de que o Senhor não abandonou naquele deserto lá atrás, depois do seu batismo, e não seria aqui também. Mas em sentimento, Ele sentiu-se completamente desamparado. A gente extrai uma primeira lição. Como igreja, estejamos resolutos em falar com o Pai. Em oração, não importa a situação que estejamos enfrentando. Amém? Por isso, que assim seja. O Senhor continua nos dando resoluções. A segunda que eu percebo aqui na cruz é a resolução de falar com um Pai real, sem adaptações. Estou amparado no texto que diz, na conversa dele com as mulheres que seguiam ele: se isso foi feito com a madeira verde, o que será feito com a madeira seca? Você conhece ali a Via Crucis, que é aquele caminho que ele percorreu com a cruz até chegar no Monte da Caveira. Mulheres ali choraram e lamentaram. E ele aproveitou esse momento para conversar com elas sobre o Pai verdadeiro. Isso é muito importante para uma igreja. Precisa saber exatamente o Deus que ela serve. Ele destacou aqui que o Pai é um justo juiz, como pode ser visto, por exemplo, lá em Lucas 18. Que não poupou o próprio Filho, e não poupará aqueles que não se arrependerem. Isso é muito importante, irmãos. Isso molda o dia a dia nosso. A gente costuma, entre aspas, numa linguagem aqui piracicabana, passar pano para as pessoas. Mas não é exatamente isso que o Senhor quer como igreja. Ele quer que a gente explique sobre o Pai real. Esta é uma resolução de reconhecer e valorizar o Pai como quem realmente Ele é, na plenitude da justiça e da santidade. Eu tenho poucas tristezas na vida, poucas mesmo. Sou uma pessoa mais do copo meio cheio, sabe? E sempre fui assim, mais animado, mais positivo. Mas eu tenho uma tristeza, que é ver as igrejas e denominações, às vezes, anunciando a Bíblia de forma muito fatiada. Agora, se a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, a pessoa que vai recebendo a mensagem fatiada, adivinhem só como que é a fé dessa pessoa. Toda fatiada. Não pregam o Deus inteiro, a Bíblia toda. E aqui fica um elogio aos pastores aqui da igreja, um elogio muito verdadeiro. Eu posso dizer que nessa igreja, nos meus 12 anos, 2006 a 18, acho que fiz a conta certa, como engenheiro, espero que sim, devo ter errado. Eu ouvi a Bíblia toda, queridos,
desde lá de Gênesis até Apocalipse. Essa sempre foi uma igreja que eu vi os pastores suando, se esforçando lá no texto, dificílimo às vezes de compreender, mas trazendo aqui ao púlpito e pregando a palavra. Que alegria dessa igreja de ter os pastores que são desafiados a pregar a Bíblia completa. Estão de parabéns e a igreja de parabéns por isso. Jesus foi muito claro na resposta dele ao lamento das mulheres. Ele informou: o Pai é justo. Então, queridos, a gente extrai uma segunda lição, que confiar plenamente no Deus verdadeiro valoriza aqui o amor dele, a justiça e o juízo dele. Nós não temos a prerrogativa, a habilidade de modular a Deus. Jamais podemos modular um Deus que a gente queira. Não pode. Nós temos que não modular a Deus, mas que adorar o Deus completo da Bíblia. E, portanto, devemos ser assim e não ficar acreditando nessa infinidade de pastores, pregadores aleatórios. Aqui uma ressalva. É claro que você pode ouvir o pregador. Se você deve ter lá 100 canais que você segue. Ok. Mas se na semana você não der a primazia, a prioridade para o sermão que o Espírito falou à sua igreja, primeiro, então tem alguma coisa errada. Então você tem que modular sim a sua agenda, para que dê atenção máxima à pregação que vem nesse púlpito, porque o Espírito fala com você por essa igreja, e depois, se sobrar algum tempo, você pode ouvir os outros. Mas primeiramente, a mensagem que vem aqui, porque ela não vem só por palavras, ela vem com toda a ação do Espírito Santo. Ele trabalha com você de forma completa, se você ouvir a mensagem da sua igreja, dos seus pastores. Temos uma terceira resolução, que é a de viver o perdão. Estou amparado na frase de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É uma resolução de crer que há o perdão e que Deus deseja que todos sejam perdoados. O grande desejo de Deus é que ninguém se perca e que Ele perdoe a todos. A cena no Gólgota, ela foi profundamente humilhante, porque nós temos aqui um homem completamente inocente, cercado ali de espectadores, gente que só está assistindo, e do lado, 2 homens bem bandidos. Mesmo assim, a resolução de Jesus foi: Pai, perdoe-os, não sabem o que fazem. Eu me lembrei aqui, enquanto escrevia, de 2 ilustrações. Eu tenho certeza que aqui na igreja também, um irmão se batizou, 3 anos, bênção do Senhor, ele veio das drogas. Recentemente, uma recaída. E como pastor, a gente levanta opções, e a internação é muito bem-vinda, muito bem-quista. Ele passou por 1, por 2, e o Danielzinho no carro, e foi para a 3ª. O Danielzinho, meu filho, no carro disse: Papai, como assim 3? Deixa ele. Eu falei: não, filho, não, de forma alguma. Se vier a 4ª, a 5ª, a 6ª, a 7ª, nós vamos fazer todo o possível pelo ser humano, a imagem e semelhança de Jesus. Todo o possível. O trabalho com o perdão é muito importante. Um outro exemplo, uma pessoa que eu trabalho com ela desde 2018. Evangelização, na casa, grupo pequeno lá, essas coisas todas. Nada. Sem resposta. Nesse ano, a resposta dele: pastor, vou a batismo, estou completamente decidido. Aliás, hoje foi a última aula da turma de batismo, semana que vem estará sendo batizado com os outros irmãos. 6 anos, a vontade de falar: esse camarada, não quero nem saber. Não, irmãos, o Senhor opera com perdão, vale a pena caminhar 1 milha a mais e ver a obra do Senhor no tempo dele. Eu fico apavorado com a possibilidade, que não existe, de o Senhor Jesus, no dia do nosso falecimento, a gente aguardando o céu porque cremos, de repente estamos indo por um buraco, por uma profundidade. Você já imaginou essa cena? Irmãos, eu parei para imaginar e já descartei ela, não quero saber dela, porque o meu Deus, Ele é real e verdadeiro, Ele perdoou, perdoado está, e na verdade nós vamos para o céu, a casa que Ele disse preparar. Então,
como igreja, estejamos resolutos em perdoar mais neste ano, nesse aniversário de vocês, para frente, tornando a vida bem mais leve e feliz. Que sejamos uma igreja que perdoa e que as pessoas possam se sentirem muito bem. E nós que perdoamos, nos sintamos também mais leve, porque faz muito bem o perdão. Uma quarta resolução de Jesus na cruz é a resolução de prover esperança para as pessoas. Eu estou amparado no texto que diz: em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A conversa dele com um dos ladrões. Que esperança, né? É uma resolução de crer e já viver alguns aspectos do paraíso. É difícil reconhecer o céu assim, de uma maneira criativa por nós. E a Bíblia nem dá muitas informações sobre o céu. Essa que é a verdade. Mas é muito importante a gente confiar que é completamente o melhor. O paraíso não está muito bem falado na Bíblia, até porque, só de falar em ruas de ouro, a gente já fica todo sassaricando, né? Eu até gosto de não ter muitos detalhes, porque o paraíso nada mais é do que estar na presença de Deus para sempre. E isso está revelado, e isso está a contento, e nós precisamos nos contentar com isso. Afinal, por que será que as pessoas que gostariam de morar com o Pai lá no céu, sendo que não querem passar os dias com Ele aqui? Isso não tem lógica, não é coerente. Então, a gente precisa estar resoluto já de que nós vamos estar no paraíso, e até lá, ou enquanto isso não ocorre, nós vamos fazer de tudo para que chegue o paraíso, chegue a pessoa de Deus à vida das pessoas. O ladrão não tinha esperança nenhuma, queridos, porque ele tinha só feito mal até aqui. Nenhuma informação de que ele era uma pessoa boa. Mas veja que de repente, por ele ter crido e se arrependido, ele está sendo encaminhado ao paraíso. O resultado aqui é extraordinário. Salvação na moda de Jesus, do jeito que Ele ama salvar. A pessoa tem uma vida toda arrebentada, mas ela creu, e então o Senhor aceita. E com isso nós temos aqui a nossa quarta lição, como igreja: estejamos resolutos em crer que Jesus é a única esperança e apresentá-lo para as pessoas. Daqui a pouquinho nós vamos aplicar isso. A quinta resolução é a resolução de entrega total ao Pai. Eu estou amparado naquela fala dele ao Pai, dizendo: eu me entrego nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. É uma resolução bonita de confiar e entregar-se nas mãos do Senhor. A gente vive tempos bem difíceis, porque se poucos dados nós for revelado, a gente já recebe um golpe. É incrível como está fácil de aplicar um golpe. Esses dias uma irmã na delegacia, eu a vi, eu fui lá, né? Falei: o que será que está acontecendo? A irmã: ai pastor, nem falei nada, porque eu recebi um golpe anteontem, o senhor falou comigo, os meus filhos falaram comigo, eu já estou recebendo outro golpe aqui. Eu fico fuçando lá o celular e eles me golpeiam, dão um golpe em mim. Ela estava toda envergonhada. Eu falei: amém, irmã, não se preocupe, vamos tratar isso e vamos resolver, não tem problema. Até esses dias, uma ovelha lá da igreja, ele não tinha Pix, porque ele dizia que é muito perigoso ter o Pix. Ele já tem o Pix agora. As pessoas estão cada vez mais desconfiadas e não se entregam em confiança a ninguém. Cá entre nós, até tem um certo teor de estar correto isso. Mas, diante de Deus, não, queridos. A gente pode se entregar completamente. E o exemplo maior é Jesus. Em ti, a ti eu entrego o meu espírito. Essa é a nossa quinta lição. Como igreja, estejamos resolutos em confiar completamente em nosso Senhor. E por fim, queridos, a sexta resolução de Jesus na cruz é a resolução de prover alguma dignidade ao desfavorecido.
Não toda a dignidade, porque não é possível, mas alguma dignidade ao desfavorecido. Estou amparado em João 19, onde Jesus, ao ver sua mãezinha ali, ele disse: mulher, eis aí o seu filho, discípulo, eis aí a sua mãe. Esta é uma resolução de prover dignidade às pessoas desfavorecidas, porque elas existem. Há o pilantra enganador, não há? Não sei nem se eu podia dizer esse termo aqui, eu acho que está tudo bem, né? Há o pilantra enganador, aproveitador, mas há também pessoas desfavorecidas. Não ia contar, vou contar. Eu tinha 7 anos. Morava lá no Boa Esperança, em Santa Terezinha. O Danilo conhece a história já. Com 7 anos, eu tinha uma grande ambição. Olha, ambição de vida com 7 anos. Minha ambição era ser como aqueles meninos grandes que tinham aqueles pipas gigantes e tinha aquele cerol todo poderoso, que iam no campeonato de taiada e ficavam em último lugar. Como eu queria. Mas eu tinha só um peixinho e um carretelzinho de linha 10 da marca Olho. É o máximo que eu tinha, dado pela minha tia, que é falecida. Então, um dia bem de manhãzinha, sempre acordei muito cedo, 7 da manhã, eu ali soltando meu pipa, começando. 2 meninos apontam na rua de terra e vêm a meu encontro, eles tinham uma lata na mão, dessas do tipo de Neston. E eles chegaram e disseram: menino, vem cá. E eu fui. E eu olhei dentro da lata. Olha, irmãos, eu tremo até hoje. Dentro da lata tinha um cerol magnífico, um cortante excelente. Primeiro que ele não era branco, porque se fosse seria de colinha dessas simples, do tipo tenaz, essas colinhas aí. Era uma cola transparente. Eu sabia que aquilo era cola de coqueiro no formato tablete. Era a maior ambição que nós tínhamos. E eles disseram assim: você tem pipa e a linha? Nós não temos. Nós temos a cortante e você não tem. Vamos nos associar e nós vamos passar a cortante para você. Você faz a taiada. A única missão sua é nos contar o resultado depois. Eu falei: ok, claro que sim. Um pegou o pipa e começou a andar. O outro passando o cerol. É assim que passa cerol, na linha. E logo ali tinha um barranco, 20 metros depois tinha um barranco, e os meninos foram indo, passando o cerol, e meu coração pulsava. Eles desceram o barranco e a linha se movimentando. De repente a linha parou de se movimentar. E eu devo ter ficado ali 1 minuto pensando: o que será que estava acontecendo? Decidi olhar lá para baixo, 2 quadras abaixo tinha um canavial, dava para olhar lá, tinha uma fazenda lá. E eu olhei 2 meninos passando, correndo lá ao longe, e uma pipa na mão. E para eu, com 7 anos, cair na real de que eu estava recebendo um belíssimo do golpe pela primeira vez na vida. Pilantra, meninos pilantras. Sim, irmãos, há essas pessoas, claro que sim. Mas se a gente se basear nisso, a gente não vai se relacionar mais com ninguém. A comunidade não vai existir. Vários pilares da igreja desmontam. Mas nós precisamos, de alguma forma, ajudar o desfavorecido. E aqui você está no seu direito de fazer confirmações se precisar. Veja, Jesus sabia exatamente, a mãezinha precisava. E o João também precisava. Seria uma boa parceria ali, o discípulo e a mãe. E então eles são conectados. O texto diz que aquele dia ela já vai para casa com ele. Totalmente desfavorecida, e o Senhor Jesus ajudou. Está no nosso direito de fazer o cheque, duplo cheque, triplo cheque. Enquanto a gente não souber que a pessoa é realmente desfavorecida, não precisa ajudar, está tudo bem. Mas uma vez confirmando, aí nós precisamos ajudar. Então a nossa 6ª lição como igreja, estejamos resolutos em prover dignidade aos comprovadamente desfavorecidos. Queridos, eu quero aplicar com você, de uma maneira bem rápida. E quem gosta de anotar, essa é a hora. Primeiro, esteja resoluto em falar com o Pai em oração, em qualquer situação. Como igreja, nós precisamos disso.
Em segundo lugar, esteja resoluto em crer no Deus da Bíblia, não nos deuses criados pelos pregadores aleatórios. A gente precisa modificar isso. A gente precisa modificar. Não estou dizendo não siga, eu estou dizendo priorize o sermão da sua igreja. Por favor, em nome de Jesus. Esteja resoluto em perdoar mais nesse ano, tornando a vida bem mais leve. Aumente, tonifique a dose de perdão. Isso vai fazer um bem enorme para você. Eu não posso prometer, mas até quem tem cabelo branco vai ficar pretinho. Não, isso eu não posso prometer. Mas que vai fazer um bem, vai. Esteja resoluto em crer que Jesus é a única esperança e apresentá-lo às pessoas. Isso carece de mudanças de vida. Eu sei que você, uma boa parte que trabalha em empresas, e lá você assinou um termo que você não pode falar de forma religiosa. Tudo bem, não fale lá então. Mas convide os colegas de trabalho para ir até a sua casa e ali você fala abertamente. Marque encontros, tem sido muito comum, encontro às 9, cafezinho rápido, eu tenho visto muita gente fazendo isso. Passe lá em casa, nem para jantar, porque jantar, primeiro que é caro, depois que dá um trabalhão, né? Cafezinho mais simples, 9, 9h30, você anuncia o Senhor Jesus para a pessoa do trabalho, já se despede, isso tem sido muito comum. Esteja resoluto também, como igreja, em confiar plenamente no Pai e entregar-se a Ele. Aqui vale a pena fazer um cheque. Que parte da minha vida não está entregue? Eu sei que a nossa vida é integral e essa questão de colocá-la em partes nem é tão significativa assim, mas de forma didática, coloque algumas partes. Meu corpo está entregue ao Senhor? A minha alma está entregue? As minhas finanças estão entregues? Os meus relacionamentos estão entregues? Confie plenamente no Senhor em tudo. E por fim, esteja resoluto nesse ano que vocês seguem agora é 123º ano, provendo dignidade aos comprovadamente desfavorecidos. Que o Senhor abençoe, queridos. E eu tenho certeza de que tudo isso vai ocorrer aqui na vida da igreja, porque já está acontecendo, eu sou prova disso, em todos os anos que eu passei aqui como filho da igreja. A igreja ama o Senhor Jesus e Ele vai seguir, como sempre fez, honrando os irmãos, entregando de sua graça, de sua misericórdia e abençoando os irmãos e toda a rede de contatos, de relacionamento de vocês. Muito obrigado, pela oportunidade, que Deus continue abençoando.